Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos finalizando aí o primeiro semestre do Renovo, essa primeira etapa, onde nós falamos sobre a reconciliação. Uma igreja viva, uma igreja buscando renovo, uma igreja que vive reconciliada com Deus. Nessa primeira etapa da busca pelo renovo, nós refletimos a respeito das raízes do nosso relacionamento com Deus. A grande pergunta é: como está o seu relacionamento com Deus? É uma reflexão a respeito de como é que nós temos servido a Deus ao longo desse tempo em que nós somos cristãos, ao longo desse tempo em que nós estamos na presença de Deus e que nós nos colocamos na presença de Deus. Há quanto tempo você é cristão? Há quanto tempo você faz parte desta igreja, desta comunidade local, da Igreja Presbiteriana de Ribeirão das Neves? E como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que você tem entendido o seu relacionamento com Deus? O texto paradigma para nós expusemos ele aqui na igreja ao longo dos sermões aí desse primeiro semestre, é o de Lucas capítulo 15, onde Jesus conta uma parábola. Aliás, Jesus conta algumas parábolas nesse texto, né? Mas a principal delas aqui para nós é a parábola do filho pródigo. Jesus diz que um rapaz, ele pede aos seus pais os bens, ele pede ao seu pai a sua herança. E esse pai, ele reparte a sua herança entre os seus dois filhos, ele reparte os seus bens. Esse rapaz, ele vai embora, ele gasta tudo aquilo que ele tem numa cidade estrangeira. Lá nessa cidade estrangeira, depois de gastar tudo que ele tinha, ele vai trabalhar cuidando de porcos e ele deseja, ele tem vontade de se alimentar das comidas dos porcos. E então, ele caindo em si, diz o versículo 17 aí de Lucas 15, ele diz: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei para o meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus servidores. E ele se levantou e foi para o seu pai. Quando ele estava ainda longe, vindo de longe, o pai, que já estava à sua espera, vai correndo até ele, o abraça, o beija. E o pai, diante das palavras do filho, que diz: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, o pai restaura ele ali num ato de amor. Pede aos seus servos que tragam para ele vestes novas, sandálias novas, ele coloca um anel no dedo, porque esse filho que estava perdido foi achado, estava morto e reviveu. Isso demonstra que da parte de Deus há sempre reconciliação para nós, da parte de Deus há sempre perdão para nós. Da parte de Deus há sempre uma predisposição em restaurar conosco a aliança, em renovar conosco a aliança. Agora, foi necessário que esse jovem também desse um passo, que esse jovem também tivesse uma atitude. Da mesma maneira que enquanto ele estava na casa do pai, ele pede os seus bens, ele pede que o pai dê a ele a parte que lhe cabe. Quando ele estava distante do pai, ele tomou uma atitude, ele teve um posicionamento, ele disse: eu preciso voltar para o meu pai. Ainda que eu não seja tratado como filho, ainda que eu não seja tratado como alguém de importância, só de estar na presença do pai, só de estar próximo ao meu pai, eu já vou me sentir melhor, porque eu já vou estar desfrutando do ambiente, da presença do meu pai, eu já vou estar próximo ao meu pai. Muitas vezes nós nos entregamos aos desânimos na nossa vida cristã. Nós nos afastamos da presença do Pai quando nós já estamos lá envolvidos com o trabalho de porcos, quando nós já estamos lá desejando um alimento que não é próprio para a gente. Nós, ao invés de termos essa atitude, ao invés de colocarmos o nosso coração no nosso retorno para a presença do Pai, nós achamos que não haverá para nós perdão, que não haverá para nós reconciliação. Talvez a vergonha tome conta de nós. Imagina esse jovem pensando: poxa, eu pedi ao meu pai a herança com ele em vida. Eu fiz algo que é terrível. Eu fiz algo que é vergonhoso, que é deplorável. Esse jovem, ele também tinha motivos para sentir vergonha de voltar para a presença do pai, mas ele voltou. Muitas vezes nós temos motivos que nos envergonham de voltar para a presença do pai, de nos envolver mais com a igreja, de estar mais presente. Mas esse é o tempo em que Deus nos chama de volta, em que Deus está nos trazendo de volta para si. O apóstolo Paulo diz que o Senhor nos entregou o ministério da reconciliação para reconciliar com Ele todas as coisas. Nós estamos sendo chamados a reconciliarmos com Deus. Deus está em busca dessa reconciliação conosco, não porque Ele precise dela, mas porque nós precisamos.
Eu e você precisamos restaurar o nosso relacionamento com Deus, renovar o nosso relacionamento com Deus. Provoque a si mesmo pensando: há quanto tempo eu estou na presença de Deus e as coisas da minha vida estão da mesma maneira, não há mudanças em mim, não há nada novo na minha vida, e nós precisamos mudar diante de Deus, mudar na presença de Deus, buscar restaurar, reconciliar, renovar o nosso relacionamento com Deus. Nós só fazemos isso quando nós entendemos qual é o fundamento do nosso relacionamento com Deus, e essa é uma das outras perguntas importantes para nós pensarmos aí nas raízes do renovo. Como está o seu relacionamento com Deus e qual que é o fundamento, que fundamento do seu relacionamento com Deus? O apóstolo Paulo dizer que Deus nos deu o ministério da reconciliação, ele também diz que nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a razão de nós estarmos aqui. Cristo Jesus é a razão de nós nos reunirmos como igreja. Cristo Jesus é a razão de nós queremos buscar a presença de Deus. Jesus é o caminho que nos permite, que nos dá acesso até a presença de Deus. Hebreus diz que por causa dele o véu do templo foi rasgado, o véu do santuário foi rompido. Não há mais separação, não há nada mais que impeça de nós nos achegarmos diante de Deus. E ele diz, ele recomenda isso: portanto, acheguem-se a Deus, busquem a Deus para encontrar socorro em ocasião oportuna. O véu do templo foi rasgado por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o motivo da nossa reconciliação, como ele também é a causa. Ele também é o agente executor da nossa reconciliação. Ele nos leva até o Pai, porque ninguém pode vir a Deus se não for por meio dele, se não for trilhando aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Agora é importante nós termos lembrado disso, porque dentro da nossa vida cristã, eu e você, nós sabemos o que Jesus fez. Você sabe sobre a obra sacrificial de Cristo Jesus, você sabe que Jesus morreu numa cruz para nos livrar do nosso pecado, e hoje nós somos justificados e por isso desfrutamos de paz com Deus. Você sabe que Jesus Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo o poder da morte. Você conhece, você sabe dessas coisas. E o que isso significa para você diariamente? Esse é o ponto. Entender que Cristo Jesus é o fundamento da nossa reconciliação com Deus, ele é a razão do nosso relacionamento com Deus. É entender que a obra sacrificial dele, a obra de salvação executada e realizada por Cristo Jesus, ela tem efeito nas nossas vidas todos os dias. Todos os dias a obra de Cristo, ela tem efeito sobre nós. Todos os dias nós somos habilitados para vencer o pecado. Todos os dias nós somos chamados para buscar a Deus. Todos os dias nós somos chamados para acender a chama do Espírito Santo nos nossos corações. Todos os dias nós somos chamados para viver uma vida de perdão, para viver uma vida nova diante de Deus, por causa do que Cristo Jesus fez na cruz. Ele é o fundamento da nossa reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus, nosso relacionamento com Deus foi restaurado por causa daquilo que Cristo Jesus fez na cruz. Isso é poderoso demais, isso é grande demais e significativo demais. Entender a reconciliação com Deus passa por isso, e viver a reconciliação com Deus passa por isso. Esse é o tempo que Deus preparou para que nós aí, em busca desse renovo, e nós estamos buscando um renovo porque nós somos uma igreja madura. Nós somos uma igreja plantada nesse município, nessa cidade há longo tempo. E nós precisamos desenvolver a nossa salvação, crescer de graça em graça. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, ambos nas suas cartas, eles dizem isso. Nós precisamos crescer no conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, crescer no conhecimento do nosso Salvador. É por isso que nós estamos em busca do renovo, para que nós possamos frutificar ainda mais, para que nós possamos melhorar o nosso relacionamento com Deus, para que o nosso relacionamento com Deus seja aprimorado, seja aperfeiçoado, para que nós não estejamos estagnados, parados no só lugar, satisfeitos com uma vida espiritual mediana, medíocre. Nós não podemos estar assim, por isso nós estamos em busca do renovo. E a primeira etapa dessa busca pelo renovo é avaliar as raízes do nosso coração, os sentimentos que nós temos na presença de Deus, os sentimentos com relação a Deus, os sentimentos com relação à sua igreja, aos nossos irmãos. Será que você precisa perdoar alguém? Será que você precisa liberar perdão para si mesmo, se perdoar e entender as suas falhas, entender as suas fraquezas e se colocar diante de Deus? O filho pródigo, ele faz um movimento de retorno na presença do Pai, porque ele reconhece, porque ele entende que ele precisa estar na presença do Pai.
Esse é o tempo para você fazer esse movimento de retorno, de volta, voltar aos braços do Pai, voltar à presença desse Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus, que é a nossa salvação, que é o nosso Salvador. Volte-se para o Senhor. Esse é o chamado, esse é o tempo da nossa reconciliação com Deus. Venha viver o renovo, venha buscar a presença de Deus conosco.